Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, Powers! Estamos aqui de volta. Vamos falar hoje sobre um assunto interessante, é A Primeira Profecia, um filme que está aí, estreou e que está dando o que falar. É um prequel do clássico do terror A Profecia. O clássico original foi dirigido pelo Richard Donner, a gente também vai falar sobre isso, que é bem interessante. E A Primeira Profecia é a Katia Stevenson, que é uma diretora jovem. Mas antes da gente entrar nesse assunto de terror que a gente ama, adora, vamos conversar com o Rodrigo um pouco. O Rodrigo vai falar dos números e, inclusive, dos números da Primeira Profecia. Da profecia, exatamente. A profecia abriu na quinta-feira, dia 4, mas o fim de semana foi novamente dominado por Godzilla e Kong, o novo império permanecendo na liderança, com 405 mil ingressos no fim de semana, quase 9 milhões de renda, caiu em torno de 32%, caiu pouco, lembrando que o fim de semana anterior foi fim de semana de feriado, da Semana Santa. Então caiu pouco, já passou de 1 milhão e 200, está indo bem, muito bem. Destruindo o Rio de Janeiro, para quem não viu, o Rio de Janeiro já era. Destruído. É mesmo, eles vêm para cá. A luta final é aqui. Inclusive aqui onde nós estamos, nesse momento, está completamente sobrado. Puta, tem um pouco de meu Deus! Destrói o Cristo. Na verdade, eu não sei se aqui... Destrói o Cristo? Tu sabe? Não sei. Achei que o prédio da Petrobras é violentamente atingido. Meu Deus, coitada da Petrobras. Tem que ver, só por isso. Não é um bom, não é um bom momento. A gente querendo patrocínio. Não se sabe se o presidente estava lá. Em segundo lugar, continua com o Kung Fu Panda 4, fez 270 mil ingressos no fim de semana, 5 milhões de renda, também teve uma queda baixa, em torno de 29%. No total, já passou de 1,5 milhão. E a principal estreia da semana foi A Profecia, a Primeira Profecia, que não foi grande coisa. O mercado apesar de estar bombando fora, segundo... Estava fora. Os críticos amaram. A gente vai chegar lá. Mas não é é nicho, um né? Estouro, não é um estouro. O filme fez 138 mil espectadores, com 3 milhões de renda, ficou em terceiro lugar. O mercado todo, como eu falei, esperava mais. E o que está acontecendo é que esse ano o gênero terror não está pegando, por alguma razão que a gente ainda não descobriu, mas lembrando que ano passado já tinha o Megan, tinha o Pânico 6, tinha A Morte do Demônio e a Ascensão, mas Five tem aí Nights uma linha, o porquê. at Freddy's, enfim, talvez seja uma coisa de filme mesmo, mas... E olha que é uma... Não tinham grandes expectativas, foram muito bem, e esse ano aqueles que têm uma grande expectativa não estão indo tão bem. E olha que é uma franquia que marcou época, né? Uma franquia eu achava que o filme ia melhor, mas não acontece. Que teve quantos filmes essa franquia já? O filme teve... Foram 3, é uma trilogia, depois um remake, e agora o prequel. Teve uma série ou alguma coisa inspirada, teve um outro filme que é mais ou menos a mesma história com outro nome, o Awakenings, e depois agora estão fazendo o prequel. Mas eu estava pensando nisso porque é engraçado, né? O que está acontecendo para todo mundo que está aqui, que tá no YouTube ou que está ouvindo o podcast e que gosta de terror... Ele virou uma unanimidade que as pessoas estão endeusando, amando, e é um filme muito querido do público em geral. Havia uma expectativa muito grande, como havia do Exorcista, e esse pegou. É unânime, as pessoas estão amando. Quem viu, que é essa primeira leva que viu, né? Então, mas eu estava discutindo isso com a Cristina também em casa, era exatamente isso. Terror é nicho, né? Então você tem que entender ali você quebrar esse teto do nicho deles ali, como o primeiro filme de 76 fez, que foi um mega sucesso, não é tão fácil. Mas ele é sucesso de crítica, e especialmente depois do fracasso que foi O Exorcista. Porque não foi bem. Que os críticos massacraram. E foi bem de bilheteria, Rodrigo, O Exorcista? Não foi. Não foi grande coisa. Mas aí o que se atribuiu foi que o filme não era bom. E aqui, como a Ana acaba de lembrar, a crítica é muito boa. As críticas são boas. Assim, eu, como crítico, eu vou discordar. Eu acho que assim, isso não tem importância nenhuma, porque o que vale é a bilheteria mesmo para esse tipo de filme, ainda que O Exorcista
primeiro Exorcista seja um filme que furou um teto e foi indicado a Oscars, e inclusive, não sei se Ellen Burstyn ganhou Oscar como a mãe. Não, mas foi indicado. Foi indicado. Não, foi um evento. Foi um evento. Aquilo ali mudou a história do terror. Mas voltando aqui. E A Profecia é um filme muito bom, A Profecia, o primeiro, né? Com Gregory Peck, um galã lendário do cinema de Hollywood dos anos 50, 40. 60, 70. Também. Citado por Rita Lee, a Débora Kerr e o Gregory Peck. Isso. Né? E tinha ali o Remy, que não era chegava a ser uma estrela, né? Mas era uma... A Lee Remick, ela era uma atriz... Era uma atriz de prestígio. De prestígio. Ela era sempre a coadjuvante ali deles. Sempre trabalhou com o maravilhoso Days of Wines and Roses, com o Jack Lemmon. Exatamente. Ela tem uma história. Ela era uma atriz... Mas o que eu quero dizer é assim... Ela estava à altura ali do Gregory Peck, gente. A gente se sente tão confortável... Eu vou dar um spoilerzinho que não estraga nada. Quando a certa altura do filme, lá para o final, aparece a foto do Gregory Peck num arquivo que evoca esse primeiro filme, que aí o filme engrena. O Gregory Peck faz um milagre ali, a aparição dele. O que eu acho o seguinte, é um filme de alguém que quis dizer mais do que o terror pode dizer. O filme parece sustentado em bases boas. Ele tem uma hora que eles estão no carro... assim, e vão batendo no carro da freira nova que está chegando dos Estados Unidos, e assim, o mundo está mudando, eles não aceitam mais a autoridade da igreja. O padre diz para ela, esse negócio do mundo está mudando e o mal se chegar junto com isso é um bom assunto. É uma corrente, é uma corrente. Assim, isso existe, essa coisa de que... É spoiler, né? Não tem muito assim. A participação de uma corrente dentro da igreja satanística para criar essa figura antagônica para que as pessoas continuem agarradas à fé. A manutenção da fé através do terror. Ela depende do antagonismo, então... É o medo. É ser temente Mas a Deus. O filme está todo pontuado por... Ele é um filme de época ali, né? Nos anos 70. 60, se passa 60, 70. E com muito protesto na rua. É engraçado que eles ficam identificando o mal com essa coisa do protesto dos estudantes. O tempo todo. Na época, o tempo todo. Você pode dizer até que é um filme de direita, né? O primeiro nesse sentido. E esse aí repete um pouco. Os protestos nas ruas dos estudantes eram protestos para melhorar o mundo, né? Não era uma coisa do mal, não era para evocar o mal, e eles falam disso tem um paralelo. toda hora que aparece protesto, coisa explodindo na rua com estudantes, enfim. Ele tem outra coisa... Era apresentado como um sinal da desordem da sociedade. Desordem da sociedade. Isso me lembra, o filme original me incomodou muitíssimo. Eu não gostei. Então ele é fiel a isso também do outro filme. A mesma coisa. E aí tem uma outra boa ideia, que era assim, da história dela... A sequência lá, do que eles querem fazer com a sequência... Enfim, eu não posso contar a história... Mas eu acho que mistura um pouco de Bebê de Rosemary ali também, né? É isso que eu ia falar. Na realidade, esse processo todo que aconteceu início dos anos 70. Em 1968, quando o Polanski veio com Bebê de Rosemary, mexendo com esse medo do satanismo... Baseado no livro do Ira Levin. Que ele veio com essa coisa do satanismo e tal. Foi um mega sucesso de bilheteria. Aí veio em 73 O Exorcista. Aí os estúdios entenderam que era o momento de trabalhar com isso. Então, veio A Profecia, que vem em 76, o filme, foi mesmo na cola disso. Só que o que é legal é que eles não repetiram uma coisa... Eles foram mais pro Bebê de Rosemary do que do Exorcista, mas eles juntaram um pouco ali as duas coisas. Como se continuasse o Bebê de Rosemary, que para no nascimento, no parto, né? E surgiu de uma discussão do diretor, aliás, do roteirista, que produziu o filme, que ele estava conversando com um amigo dele que era muito religioso, e eles falaram, e se o anticristo já estiver aqui entre nós, como foi com Cristo, a gente não sabe. E eles, aí tem uma história. E aí eles foram e criaram o texto exato, embora exista na escritura o fim do tempo, o fim dos tempos, como vai ser, a profecia exata no texto do filme, ela é do filme, não existe em lugar nenhum na Bíblia daquele texto.
Mas eles criaram ali, juntaram, eles deram uma de Dan Brown. Vamos pegar o que tem aqui de corrente, Exatamente. juntaram e fizeram um bom roteiro. É engraçado que a roteiro. gente nem sabia. Estava escondido lá na Bíblia um pouco essa história de 666, né? É isso. Isso na nossa adolescência, na nossa infância, o 666 virou um problema. Depois porque da isso profecia. estaria. O 666 são 3 números que estariam na cabeça, tatuados na cabeça do filho do Em algum demônio. algum lugar. Em algum Você lugar. sabe Algum que eu lugar. tenho uma questão com isso, né? Porque a minha data de nascimento é 6/12 de Ih, 66. diabo. Ai! Fala comigo, Abessa. Você Que medo, vou sair daqui. tá com medo de mim, não tá agora? Não, eles fizeram várias coisas de marketing com isso. Quando eles estrearam num filme que era 6/6 e era em 76. Porque a sexta A galera- hora do sexto. E A vamos galera falar. que tava Tem, na tem, sala tem. ficou com medo. Vamos falar dos eventos tenebrosos Vamos. que acometeram as gravações, assim como supostamente aconteceram na gravação do Exorcista. Supostamente não. Morreu Jack McGowan, que faz o papel do diretor gay do filme do Exorcista. Parece que Ana sabe de coisas que a gente vai aconteceram na chegar lá, gravação vamos da chegar lá. profecia. Aconteceram coisas Só graves completando também. isso, então assim, quando surgiu então, esse projeto, eles começaram em 73, na cola de Exorcista, fizeram o roteiro, aí eu não tinha os estúdios, ficaram, não, demônio, todo mundo tem um medinho disso. E aí quem foi o Alan Ladd Jr., Ah, que olhou, "Pá, traz esse projeto, vamos botar isso aqui na Fox." Na E Fox, eles, e dizem, ele brinca que todo o sucesso da profecia garantiu que o Star Wars fosse feito como queria. Porque tava tão bem, deu tanto dinheiro que E o Gregory Alan Ladd Peck, que tava já bem. era um astro, virou um milionário mais Gregory ainda. Peck foi o último Foi o- considerado pro papel. é mesmo? Eles queriam Charlton Heston, que Que morreu não de medo, aceitou, que não é, aceitou. não Não, aceitou, eu ele, lembro. ele- na realidade, Que ele tinha disse que feito achou que ia vários ser filmes, cafona. tragédias, vários filmes. Ele achou que ia ser É. cafona. Falar de demônio. demônio. No fundo, ele não, pulou tá? A galera fora. teve medo. É. William Holden, que foi o segundo. Né, demônio, não quero não. Aí passaram por vários outros atores, tem uma lista, assim, eles foram e no final foram no Gregory Peck, que era um ator considerado, era um grande astro, mas já estava considerado em declínio Tava naquela passando. época. É. Total. Então ele não podia ganhar Mas o olha FII que ele normal tava bem dele. ainda. E ele falou, tá, eu ganho tanto fixo e eu ganho 10% da Ele bilheteria. deu 10% da Ficou bilheteria. milionário. Ficou Milionário. milionário. Ganhou Ficou muito milionário. dinheiro. E aí o William Holden, arrependido, fez a continuação. Aí o papel dele é o irmão, como se ele fosse o irmão do E- Gregory Peck. e Mas não não é mais ganhou a o mesma mesmo coisa. Já dinheiro, não é não mais foi a mesma coisa. coisa. já. Então, assim, o filme foi todo gravado lá na Inglaterra. E eles inventaram. Aí é todo o mérito do Richard Donner, que a gente vai falar que é um super diretor. Não, dirigiu tudo, gente. Dirigiu tudo que vocês possam imaginar. Saiu daí pra dirigir o Superman. Exatamente. Por aí, Máquina Mortífera é dele, É. Lady Rock é dele, né? O Feitiço de Áquila. Eles brigaram sensacional. o Richard Donner, ele brigou muito com o roteirista, quer dizer, ele queria deixar mais em suspense se o Damien era de fato Foi o David anticristo. Seltzer, o autor do Foi. livro, que fez É. o roteiro? Ah. Ele fala que eles brigaram muito, que ele queria, o Richard Donner achava, vamos deixar insinuado, não deixar claro se ele é ou não é. E ele bateu o pé que tinha que dizer mesmo que era o... E ele estava certo, porque você está falando do Richard Donner bateu o pé. Não, o Richard Donner perdeu. O filme é muito... Ele é o anticristo. Ele é o anticristo. Ele é. Mas o Richard Donner não queria deixar tão claro. Não Ah, queria sim. deixar tão claro. Eu acho que ele... Eu acho que ele estava errado. Tava errado. Tinha que Ele deixar. estava errado, tinha que deixar. acho que- Portanto que deu certo. Deu certo. O problema deste filme é que até 40 minutos Desse atual, a primeira a primeira profecia, não desse de 76, ao contrário desse de 76, é que nada acontece de concreto em 40 minutos de filme. E quando acontece, eu não vou dizer o que acontece, não dá nem medo. Eu acho que ele não soube construir. A gente tem 40 minutos de filme que você não sabe se é Talvez terror, seja filme pra se fã. se é uma tese, talvez, se, não sei. se é uma coisa... Por conta disso que ele tá falando, são 40 minutos, São- então a gente primeiro olhou no relógio. jump scare, mas a gente não tem no o jump começo scare. tem lá Entendeu? uma coisa assustadorazinha com a única participação do Charles Dance, é para ter o Charles Dance ali, É, muito e pequena. que também você não sabe, não te Com aquela voz, prepara aquela e não dá um medo. Tá Aí Owen Lannister. vai acontecer lá e depois o filme engrena, quando o milagre de Gregory Peck acontece, ele aparecer. O que eu quero dizer é o seguinte, eles ficaram apostando
tudo que acontece antes está na imaginação, pode ser sonho, tá vendo, mas não é verdade. Terror tem que acontecer. E tudo na profecia acontece. A primeira profecia não. Lá, o primeiro filme da profecia. Vem aquela lança do padre lá de cima. Sempre tem essas coisas que vêm do céu e atravessa a pessoa. Isso vem do Richard Donner. Óbvio, tem um roteiro, mas é um mérito que o Richard Donner... Deixa eu só completar. As coisas que... É uma tendência de filme hoje de terror que está sempre... A pessoa está vendo uma cena dantesca, de repente ela acorda. Isso estraga o terror. O terror tem que acontecer concretamente. Esse é o problema desse filme. Só começa a acontecer lá para o final. E no primeiro filme da profecia, não. Tudo acontece. Uma das coisas que foi considerada foram inovadoras, aspas, né, que vem da mão do diretor, que é do Richard Donner, era que as mortes da profecia não são tantas, mas elas são todas marcantes. Elas e são todas muito influenciaram pesadas. os filmes que vieram depois. Sim. Todas. A babá que se enforca, o padre que é da lança, o fotógrafo que vê a própria morte. Acho que ali o Remy morre também meio com um negócio que corta. Ela cortada Não, ao ela meio. cai, ela não tá pendurada. Mas ela cai em cima da mesa. Ela cai em cima da mesa com o e- que era todo é. vidro, ela é É. cortada ao meio, que ele não mostra tanto. E Né? você vê que o negócio do cortado ao meio tem nesse filme também. Ela- Mas é ela- mal feitérrimo. Tem, parece Ela até um alfinete. e a coisa do esse negócio do fotógrafo, então virou uma coisa assim da pessoa fotografar a própria morte e ele ter da cabeça sendo cortada e tal. Então, assim, o que aconteceu que o Richard Donner fez que acham, que elogiam muito, por exemplo, a morte do padre, que você sabe que vai acontecer. Ele vai vai escapar e pum! E pum. E fica um silêncio. E ele segura os tem segundos uma o mão suficiente maravilhosa. para a plateia ficar... Essa é a mão dele. E sai. Então, assim, ele usa os sustos de forma muito bem... A construção do suspense que ele dá, o clima do primeiro profecia, que é o tempo todo, você fica o tempo todo esperando que algo vai acontecer, a gente não tem esse Claro. mesmo ritmo. Mas aí eu agora. concordo que o Gregory Peck fez toda a diferença na postura, porque, vamos lá, qual é a história de 76? O filme tem essa profecia que vem um anticristo. Você encontra um diplomata americano em ascensão, com uma carreira muito boa, e a mulher dele está grávida, eles estão em Roma, a mulher dele está grávida, e ela, quando está tudo lindo, maravilhoso, que ele vai lá, e aí, nasceu morto. Mas como nasceu morto? E aí tem um padre que fala, olha... Ele fica arrasado, obviamente, com isso. Vem um padre e fala, olha, é muito triste, mas faz o seguinte, não conta pra ela, não, porque ela não sabe que o bebê morreu depois, ela na hora viu ele nascendo vivo. Então, tem um bebê que a mãe morreu no parto na mesma hora, por que você não troca? Ela é um menino também, ela não precisa saber, você salva a vida de um menino e você não destrói faz- a cabeça da sua esposa e tal. E ele concorda com isso. Então, você passa 5 anos depois, ele já é o embaixador em Londres, que é o último posto antes dele ir para a Casa Branca. Ele está todo fazendo uma carreira política onde ele pode vir a ser o presidente americano. Época de Guerra Fria. Então, a importância mais do que nunca de quem vai estar lá na... Ainda era a Guerra do Vietnã também, ainda, né? Já tinha acabado, já acabar, né? Tinha acabado ali. Então tinha esses conflitos ainda, assim. Então, assim, essa figura Mas do... a Guerra Fria estava lá, e era o momento, inclusive, que os Estados Unidos estavam embaixo exatamente por causa da Guerra do Vietnã. Né? Sim. Então, E a queda do Nixon, aquele cenário ali, 74, 75. Então, eles já estavam esperando essa figura do político americano ser o grande... Então, o anticristo vir como filho do presidente americano era muito importante. Você vai entendendo isso na concepção. E aí entra a questão. A Lee Remick, que é a mãe, desconfia que tem alguma coisa errada com a criança, mas ela não sabe. E é só a partir do 5º ano da vida dele que as coisas estranhas começam a acontecer. O Rottweiler, aquele Rottweiler que aparece, que cuida dele. A babá, a babá dele, que era toda doce, que de repente se mata, então tem que entrar uma senhora que começa a isolar e cuidar ali da criança. E ela vai desconfiar. O ataque dos babuínos lá, que é verdadeiro, botaram ela e botaram os babuínos para atacar o carro mesmo. Tudo isso vai acontecendo. A gente sabe. Quer dizer, vamos lá.
a gente desconfia da verdade e ele começa a ser confrontado com um padre que vem e fala, ó, você tá com o anticristo, você tá criando o anticristo, um fotógrafo também, ó, tem alguma coisa estranha. E aí até é um filme, é o convencimento dele de que o filho dele possa ser o anticristo, quando ele descobre a desgraça já tá muito avançada, e ele que tem que sacrificar e matar a criança. E ele não consegue fazer isso, enfim, no final das contas, o confronto, como é que faz o mal. Tenta fazer, a polícia todo chega. Esse clima, a gente tem que ressaltar que tem o luxuosíssimo auxílio de Jerry Goldsmith. Espetacular. Para mim é a melhor coisa. Uma música que concorreu ao Oscar. Ele fez um canto... Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Ele fez um canto gregoriano para Satanás. Chama Ave Satani. Então... Indicado ao Oscar de melhor canção. Isso. Imagina isso. E junto com Gregory Peck, é o que salva quando a música volta a tocar lá pro final do filme, junto com a hora que aparece Gregory Peck, mais ou menos ali. Profecia, esse no atual. Agora nesse filme de agora. Que é a primeira essa, profecia. assim, pra quem coleciona a trilha sonora, o Jerry Goldsmith, obviamente, fez várias outras trilhas espetaculares, mas ele não era o autor tão estabelecido. Na época era John Williams, era o Morricone, esses eram os mais em demanda, né? O Michel Legrand era mais em demanda até. O Jerry Goldsmith fazia os outros filmes. E ele veio com essa trilha que era tão espetacular. E assim, quem cresceu nos anos 70, 80, principalmente nos anos 70, vai lembrar de todas as novelas da TV Globo usando a trilha do Exorcista. Tinha um momento suspensivinho. Que era outro caminho. Aí o Dario Argento no Suspiria imitou também. Aquele piano. E aquele piano, um tema muito doce, escondendo. Se você escuta... A trilha sonora é espetacular. Você escuta o tema doce do filme tá com Ave Satani todo na construção da música. E se você conhece o Ave Satani... Ou tá com pianinho, ela tá de várias formas. Mas aí ela explode quando é o canto gregoriano que ela foi criada mesmo. É genial aquilo. E a gente se sente em casa de novo quando começa a tocar ali com o Gregory Peck, aquilo tudo. Aí o filme faz mais sentido. E ele imitou, e ele se inspirou, obviamente, no Carmina Burana. Sim. A gente tem que dizer também que esse filme, apesar de... Eu não acho que é um filme bom. Ele tem um elenco aí de atores respeitáveis. Tem o Bill Nighy. Ele tem Sônia Braga. Fazendo uma Madre Superiora, que está irreconhecível. Tem o Ralph deve ser Rafe Ineson, que é do Game of Thrones. Do Game of Thrones e junto com o Charles Dance, que também é menina, gente. Peraí. A principal. A Nell tá ali. A Nell, que era filha da Cersei. Que era filha da Cersei e faz a principal daquela série do Shyamalan, não sei falar o nome dele direito. The Servant. The Servant. Ela já faz extremamente elogiada. Que já é terror, né? Ela tá bem, eu gosto dela. Você não gostou tanto, né? Muito careteira, assim. Eu gosto dela. E acho assim... Eu gosto dela. O filme deixa tudo entulhado pro final e aí ele funciona no final. Mas demora e assim... Quer ver um exemplo? Eu acho que a gente tem ali um parto que ela assiste, que é um parto... Essa cena... Mais uma tentativa. Aí o negócio fica na cara da mulher que tá dando a luz, mas ela não faz parte da trama. E um diretor mais experiente não deixaria essa câmera na cara dessa pessoa que confundiu a gente. Será que é amiga? Será que é não sei o quê? O filme é confuso nessas referências. Mas que bom que ele está funcionando na bilheteria, não muito no Brasil, mas... No resto do mundo também não está, não, gente. Ele não foi bem, não. Ele abriu em outros países, mais ou menos na mesma posição, perdendo para o Godzilla, mais ou menos na mesma posição. Ele não, apesar das críticas no mundo inteiro terem sido boas em geral. As sequências dele não funcionaram muito não, né, Ana? Não, eu acho assim, então, porque a história... E aí vamos lá da prequel, que isso é muito legal e eu entendo que ela tenha usado muito a base e considerado que as pessoas já conheciam tão profundamente o filme de 76, que eu acho que se você conhece o filme de 76, vai apreciar mais como eles demoram, então, porque a história é o seguinte... Nessa virada do roteiro, quando começa lá o segundo ato o terceiro ato, né, do original, que é quando o embaixador, que eu adoro o nome, Thorne,
né? Que é Thorne. espinho, né? Aquela coisa, né? E é o Thorne, né? Você fica coisa meio que Damien Thorne, depois com um nome muito bem legal. Quando o embaixador Thorne descobre... Não, que ele fala, peraí, tem alguma coisa estranha, e aí... Não, 76, não pode se falar de spoiler, né? A Lee Remick morre, e aí ele fica viúvo, ele fala, não, tá muito estranho. Todo mundo morre ao redor da criança, a criança não pode entrar na igreja, minha mulher morreu, aí o padre morreu. Ele, não dá. Então ele, com o fotógrafo, volta a Roma sempre, né, soturna, ele volta a Roma atrás, e quando ele chega no hospital, o hospital tinha sido queimado, de passar por incêndio, morreram todos os médicos que participaram do parto e acabaram com todos os arquivos e não tem como chegar o que aconteceu com o filho dele, de quem era essa criança que ele está criando. Eles conseguem achar o padre que fez a troca, ele está num monastério todo machucado, todo ruim, não fala direito, mas ele consegue passar para eles um nome de uma igreja em Roma, fora um pouco de Roma, onde onde estaria o cemitério, onde estaria enterrado a mãe e o bebê. E essa sequência, quando ele vai lá, e aí é uma das grandes polêmicas do filme atual, da prequel, ele encontra o esqueleto de uma criança com cabeça quebrada, quer dizer, então eles fizeram... E isso é a coisa do Richard Donner, ele estica, não o suficiente para você ver tudo, mas o suficiente para você entender o sofrimento. Ele dá aqueles segundos de sofrimento. Então, você vê o esqueleto da criança. Alguns discutem que uma criança maior, então eles não teriam matado o bebê tão imediatamente. Parece um Rottweiler lá. E que chamam Jackal, né? O esqueleto de um animal. É o chacal. É o chacal. E no lugar da mãe. Parênteses aí. 90% das pessoas acreditam, então, que, como dizem no filme, ele teria nascido do chacal. Ele não nasceu de uma pessoa humana. E não gostam da versão da prequel que colocam ele nascendo de uma mulher. De uma pessoa. Eu sempre achei que botaram o esqueleto de um lá só e a mãe estava viva. Eu cresci, passei 50 anos pensando assim, a mulher está viva, quase 50 anos, a mulher está viva, e onde está essa mãe? Era uma devota do satanismo que deu à luz à criança. Então, dessa sequência, dessa explicação que tem no filme, é que nasceu a prequel. E aí eles têm que ir para esse convento, eles têm que ir para essa igreja e mostrar todo esse envolvimento com a mãe da criança. Então, você realmente... É onde tem a grande ligação dos dois. Realmente, a gente tem que chamar de prequel, porque em português é prequela, né? A prequela, esta prequela, a gente tem que ressaltar. Eu escrevi isso, porque assim, eu falei, não, eu vou escrever. Ou palavrinha feia, né? Mas a palavra é muito feia. É muito feia. Vamos lá, eu queria resumir uma coisa do trabalho. É uma diretora iniciante e é um filme de iniciante. Ela se calçou completamente numa fotografia... Não é sombria, não é escura. Ela não dá, simplesmente não dá para ver nada. É outro problema que está tendo hoje em dia. E é uma tendência isso. Você começa a fazer terror não vendo nada. Aí está escondido ali, aí você ouve o ruído, você não vê o que está acontecendo. Aliás, uma das boas cenas... Peraí, gente, eu vou reforçar uma coisa. Terror tem que ver. Uma das boas cenas que o filme tem, assustadoras... É muito escura. Demora. Leva um tempão até chegar no momento que tem que chegar. Você fica, o que ela tá vendo? O que ela tá vendo? É uma tendência que eu tô vendo de séries e filmes. Por exemplo, o filme do Kenneth Branagh sobre o da Agatha Christie, da Noite das Bruxas, é a mesma coisa. É muito escuro. Muito escuro, E no cinema mesmo você fica... Não, como é que é isso? Se o cinema não tiver... lá dá um problema sério. Se a lâmpada não estiver aquecida, você não vê nada. Mas eu acho que é uma tendência que, se você olhar das séries, é uma tendência. Tem muitas séries. É uma tendência de artística. Game of Thrones, exatamente. No final do Game of Thrones, exatamente. O Chaponix, a minha irmã ligou pra mim, eu não tô vendo nada. Eu falei, ninguém tá. Porque você teve que os fãs tiveram que estourar ao máximo pra ver uma das melhores sequências, que são os dragões lá se pegando, você não vê. Quem viu ao vivo não viu. Deduziu o que estava acontecendo. Aquela batalha eu revi outro dia, aquela batalha, a batalha final, quando eles atacam a fortaleza e tal.
Quando eles atacam o Interfell, o é Interfell, tudo exatamente. no Quando ele ataca escuro. Então, o Chapolique, o House É. of the Dragon passa por isso também. Mas não é só isso, não. Tem umas séries de época, por exemplo, teve Becoming Elizabeth, que é linda a série, já não vai ter a segunda temporada. A fotografia é linda, mas é muito escura. O que eles fazem? Eles usam a luz de vela mesmo. Deve ser espetacular para quem trabalha. Mas eu acho que é uma tendência artística que é onde eu não gosto de alguns filmes, quando viram filmes, assinaturas. Todo filme que você passa, olha que gênio que eu sou, que eu estou fazendo isso, e você não está entendendo se as pessoas vão entender tecnicamente que não importa. A gente está falando de um grande público, não tá. Ele quer uma boa história, quer ver. Então, se você começa a fazer essas coisas tecnicamente, que não lindo! É justificável do ponto Não de é, vista. você perde, porque as pessoas não curtem o que elas têm que curtir. É assim, filme escuro normalmente é orçamento baixo, esconde efeito ruim, CGI de quinta, e nesse caso os efeitos são ruins, a fotografia é muito escura, isso é muito irritante no filme. Ele vai se salvando no final da trama, mas esse final é 1/5 do filme, 1/4, sei lá. Porque o tempo todo é um rame-rame que não acontece nada. E é tudo na imaginação, no sonho. O filme de terror, ele tem essa coisa clássica, assim, da primeira meia hora. Você fica o tempo todo esperando quando vem. O tempo todo esperando quando vem. E aí, quando vem... Mas esse demora e não vem tanto. Eu acho que né? ele não constrói. Eu acho que o grande problema de todo filme que vai antecipar uma história, né, fazer a prequela, é o seguinte, a gente já sabe como a história termina. E nesse caso aí até é curioso, porque realmente tinha esse espaço ali em aberto do primeiro filme, que é o melhor, e que você contou, legal. E daí? A gente já sabe, quem viu o que ele faz no segundo filme, que ele destrói a família Thorne completamente. Ele mata o primo, o tio, e ele fica o único herdeiro. E aí no terceiro filme, que é o Sam Neill, recomeçando a carreira, ele é adulto. A grande virada é que ele acha que ele tem um momento Herodes, manda matar não sei quantas criancinhas, porque ele acha que também é na parte da profecia que Cristo vai voltar, então ele acha que Cristo vai voltar de novo, crescendo, e Cristo vai, chega o adulto, meu amigo. E aí acaba a história e ele se dá mal, porque Cristo salva. Então, se você já sabe que é essa a sequência, qual a diferença do que você está vendo ali da prequela? Se você já sabe como é que vai terminar, né? Acho que isso tem um grande problema. E eu acho que é aí que esse filme pecou um pouco. Embora a crítica esteja, né, tá amando. Eu também achei que faltou bastante ali. Faltou terror. Faltou terror. A gente tem que render homenagem ao primeiro filme. Tudo que veio depois não está à altura. Mas de alguma forma é legal que tenha tentativas aí, né? E porque tem um público que não esquece, e é isso. Mas se a gente estava falando, ficamos devendo dos sustinhos do que aconteceu de bastidores. Do que aconteceu nos bastidores das filmagens. Eu estou até olhando aqui para ver se é verdade, porque é o seguinte... Várias, assim, o ataque dos bichos lá, que atacaram mesmo lá, e a Lee Remick estava dentro do carro apavorada. Também isso no primeiro? No primeiro, estamos falando dos primeiros. Peraí, que bichos? Babuínos. Teve um Rottweiler, alguém se feriu com o próprio Rottweiler? Eles tiveram, cada hora, assim, o Gregory Peck estava num avião, foi atingido por um raio. Richard Donner estava num outro avião, outro momento, atingido por um raio. Foram três raios atingindo aviões diferentes no pessoas período. Da equipe, aí teve uma morte. Fretaram. A morte é pior. Fretaram um avião. Essa não tem. Eu tô indo aqui pelo que eu vi de pesquisa, né? Eu não olhei o jornal, porque essa história também assim. Fretaram um avião para a equipe viajar lá para ir para Roma, sei lá. E aí mudaram de ideia e não foram. O avião que levantou voo com outros passageiros caiu, morreu todo mundo. Nossa. Então, assim, mas o pior dos acidentes, e esse para mim gerava um outro filme, com o produtor, quem fez os efeitos especiais, o John Richardson. Ele estava na Holanda, teve um acidente de carro, e a assistente dele, que estava do lado dele, morreu cortada... Decapitada. Decapitada no acidente. E reza a lenda que ele estava no quilômetro 66,6, indo para uma cidade chamada Oman. Eu vi isso meu também. Deus. Gente, isso dá outro filme. Outro filme completo. Então, assim, essas coisas são clássicas de filmes de terror. Essas ocorrências se seguem uma tradição do marketing que
marketing ou não, verdade ou não, aconteceram também no Exorcista. O Jack McGowan, que fazia um personagem importante no filme, morreu durante as filmagens. E outras coisas assim parecidas aconteceram também. Isso é uma coisa espontânea, né? Isso não é marketing. Isso é uma Senão, coisa bolada por alguém do estúdio, da distribuidora. Que vai porque juntando eles não vão coisinhas. brincar com esse negócio. Vai que, Você tem como... É isso que eu tô falando. Você tem como então buscar se aconteceu, você deixa as teorias da conspiração, Da conspiração, saírem, enfim. Isso é muito bom pro filme, especialmente antes dele estrear. Mas eu acho uma das histórias mais divertidas é de como acharam o ator para fazer o Damien, né? O Harvey Spencer Stevens. O menino tinha 4 anos na época que ele fez o filme. E o Richard, como é que a gente vai achar? Tinha que ter uma carinha de santo, mas ser o capeta. Literalmente. Então, o teste que o Richard Donner fez com as crianças, e dizem que foram mais de 500 testados, exagero, né? Eu acho exagero, mas que testaram muitas crianças. O teste era o seguinte: me ataquem. Eles tinham que fazer a cena em que eles não poderiam entrar na igreja, então eles tinham que atacar o Richard Donner. E aí ele foi, só que o Harvey levou tão a sério a história que ele chutou, arranhou, machucou. O Richard Donner tinha quantos anos nessa época? É esse o menino. O garoto foi um capeta. Literalmente. Mandaram lá, ele foi. Tem que fazer, então vou fazer, né? Eu acho isso muito engraçado, porque foi o diabinho mesmo, e aí ele esse menino fez o outro filme, né? O terceiro também? O segundo ou o terceiro? Não, o segundo e o terceiro já foram com outros atores. O Sam Neill foi ele adulto e foi um outro ator dele adolescente. O Sam Neill foi ele adulto, é verdade. Mas Era jovem, mas já era ele adulto. Já era ele adulto. O Richard Donner de 30... ou seja, ele 60 tinha e poucos. 40 e pouco. Ele morreu com 91. Ele morreu com 91. Morreu em 2021. Né? Grande diretor. Grande diretor. Mas então é isso, né, gente? É isso. A nossa história da profecia. Então, sua nota é pro filme? A gente ia querer dar nota. Eu dou 5 pro filme. Não, eu dou 7. Não dou 5, não. Passa raspando. Então, assim, quem tá vendo, assim, não é isso tudo que estão vendo no YouTube ou vendo nos podcasts, tá todo mundo elogiando, mas eu confio mais na fonte de vocês, entendeu? Essa é só a minha opinião. Tem outros críticos aí falando bem também. Eu acho que os outros críticos estavam com uma expectativa mais baixa depois do que veio do Exorcista. Acho que pode ter sido talvez isso. Também tenha isso. A gente foi com uma expectativa alta porque estavam falando elogiando bem. tanto. Mas é isso. Gente. Vocês vão ver a gente com a mesma roupa no próximo podcast. No próximo episódio. Porque a gente está gravando no mesmo dia. Então aguardem. A gente vai começar a falar de Replay. Outro assunto. A série. Isso. Daqui a pouco a gente está de volta. Até lá.